A garantia real ela sempre é divulgada e tratada, e com bastante razão, né, como algo assim quase que pétreo, né, quase que intocável, quase que intransponível. Né? Não teria como você burlar ou passar por cima, né, de uma garantia real, que ela fica gravada lá no registro de imóveis, tanto que a nossa colega lá de Recife disse, estou com um problema aqui no registro de imóveis relacionado a isso. Tá? E esse conceito nos acompanha uma vida inteira, e eu vejo que muitos advogados, né, quando recebem algumas consultas, não sabem nem para onde ir, né, algum tipo de consulta de problema de cliente, não sabem nem para onde ir, porque está lá aquele gravame, aquilo parece uma coisa indiscutível, né, e a gente fica meio, né, e o colega eu percebo que fica meio perdido, e às vezes perde a oportunidade, uma oportunidade bacana de prestar um serviço legal e resolver, né, a vida de uma pessoa. Porque, afinal de contas, a gente sabe que o direito, né, lá no seu âmago, no seu início, na sua origem, ele tem o objetivo de resolver as coisas, né, e por isso que nada é perene, por isso que o tempo ele provoca transformações, o tempo transforma, né? Que bom, né, que o tempo nos transforma. Isso para o bem e para o mal, né? Mas o tempo nos transforma, e eu tendo, como um bom otimista que sou, tendo a entender que o tempo nos transforma para o bem, tá? E aí, então, isso no direito é muito verdadeiro, né? Então, tudo se transforma. O efeito do tempo é um efeito muito relevante no nosso direito. Pois, pensando sobre isso, refletindo um pouco sobre isso, né, não existe, então, nada que seja absoluto em termos de direito, não há nada, nenhum direito absoluto. Então, por que as garantias reais seriam absolutas? Né? Eu vou contar um caso para vocês rápido aqui, e nós vamos começar a aplicar um pouquinho, né, os conhecimentos práticos, algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Então, esses tempos aí, eu fui surpreendido com 2 ou 3, assim, ó, de lugares distintos, assim, foram surgindo, tá, pessoal? Estados diferentes, né, cidades diferentes, né, pessoas diferentes. Né, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês aqui hoje esse tema. Um caso praticamente igual, idêntico, né, mas que veio de lugares diferentes, clientes diferentes. Uns 2 ou 3, se eu não me engano, chegaram aqui para nós. Né? Não pode ser coincidência, nunca acredito em coincidência. E é mais ou menos assim que funciona. O sujeito fez um financiamento daqueles clássicos de BNH lá dos anos 80, né? E ficou com um imóvel com um gravame, né, com direito real, hipotecário. Então foi feita uma hipoteca, do tipo hipoteca, tá? Lá do artigo 1480 e poucos do Código Civil. Então foi feita a hipoteca e o imóvel ficou dado em garantia. Qual não é a surpresa? Que não há surpresa nenhuma, que isso é o que mais aconteceu no Brasil. Está lotado de gente que fez isso. O imóvel foi vendido de gaveta, né? Foi vendido de gaveta. Então, vejam só como as coisas se complementam, né? Nas últimas aulas eu tratei, essas últimas 2 aulas eu tratei sobre o tema contrato de gaveta. Então, o imóvel foi vendido de gaveta. Quem chega para nós agora, para nos consultar, não é mais propriamente, né, o vendedor, e sim o comprador, né? Porque o comprador ele é surpreendido agora em 2017 a 2022, nesse período mais ou menos, ele é surpreendido com uma ação reivindicatória. Ação reivindicatória. O que é ação reivindicatória? Ação reivindicatória é aquela que reivindica a propriedade do bem. Baseado no quê? Baseado no contrato de compra e venda e que tinha instituído lá uma hipoteca, né? Esse contrato de compra e venda. Na época era muito comum, né, um tipo de
não sei se está correto eu me referir a isso, mas eu acho que é suficiente para a gente se comunicar, né? Uma espécie de sistema, do sistema financeiro de habitação, evidentemente, mas uma espécie de cooperativa, um banco, né? Tinham na época, eu não quero me referir a nomes aqui, porque tem meia dúzia aí que estão operando, né? Então era tipo uma cooperativa que emprestava dinheiro e eram utilizados na época, né, para aquisição de imóveis, se valendo dos recursos do sistema financeiro de habitação, que são nossos, né? São os nossos recursos mesmo. Então, esses, digamos, intermediários, que seriam instituições financeiras, pegavam o recurso e emprestava para a gente mesmo, para a gente comprar a casa. Então, o nosso fundo é retirado do nosso salário, vai para o governo, né, coloca em jogo para o sistema financeiro de habitação, aí vai lá um banco, pega o nosso dinheiro e empresta para nós, a juros, para a gente comprar uma casa. Esse é o sistema, tá? Muitas quebraram. Aí é que surge a situação. Na década de 90, muitas quebraram. Sei lá se por malícia, por má gestão, não vem ao caso aqui, mas muitas quebraram. E aí o que aconteceu? Como elas quebraram, as pessoas ficam, né, as pessoas não sabem muito bem o que fazer, elas param de pagar. As pessoas paravam de pagar, muitas paravam de pagar. Né? Ah, quebrou, não sei mais o que eu faço, estou inseguro, né? Muitos pararam de pagar. E aí, anos depois, já na década de 2000 ali, essas empresas que tinham, né, entre aspas, ficado quebrado, na verdade, ficado insolventes, elas acabaram nesses sistemas, né, de insolvência que existe, acompanhados pelo Banco Central, esses créditos são adquiridos por outras empresas, que casualmente ficam sabendo que aquilo ali aconteceu, né? Provavelmente quem domina o assunto, né? Então é adquirido por outra empresa. E essas novas empresas passam a cobrar estes valores, já na década de 2000. E o mais interessante é o seguinte, pessoal, tá cheio de falhas e erros nesses processos, cheio de falhas e erros, tá? E eu disse para vocês, nos últimos, né, 2 meses, eu tive a oportunidade de verificar uns 3, pelo menos 2 ou 3, se eu não me engano, e, nossa, é erro procedimental, é erro do devido processo legal, é erro em termos de encaminhamento da cobrança da obrigação, prazo esgotado, nossa, né, erro na condução do registro de imóveis. Gente, é erro pra caramba, assim, né? Claro, surge aí a oportunidade para nós, advogados. Então, nesse caso, né, aqui, que eu estou trazendo para vocês, então, esse é o caso clássico. O cliente, então, na verdade, o comprador original do imóvel, ele vendeu de gaveta, contrato de gaveta, para um terceiro. E às vezes o terceiro vendeu para um outro terceiro, e a pessoa vem te procurar para, né, saber o que faz. Por quê? Porque agora ficou sabendo, aos 45 do segundo tempo, que tem uma ação judicial, né, tramitando. Aí você vai em consultação judicial, essa reivindicatória, né, ou seja, uma ação que busca a propriedade desse bem, né, lá em 2017, 2018, sei lá. E aí você descobre o seguinte, que essa ação, inclusive, né, correu a revelia. Olha que coisa doida, né? Como assim correu a revelia, né? Ninguém defendeu, ninguém fez nada, transitou em julgado. Por que isso, né? Porque na ação reivindicatória é muito comum que o autor da ação ele reivindique a propriedade contra ocupantes, invasores. Né? Então, o que acontece? Essas grandes cooperativas elas adotam essa medida. Já que tem lá os caras de contrato de gaveta, vamos dizer que tem ali os invasores, os ocupantes. Né? E aí, gente, começa a confusão. Por quê? Porque daí o oficial de justiça vai para citar um ocupante, um invasor. Né? O que ele faz? Ele entrega o mandado para qualquer um. Né? Ele entrega o mandado para qualquer um. Aí você vai ver nos autos, tem lá o nome de uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar.
E ficou citado, que era para citar um ocupante, não era para citar o João da Silva, o João das Coves, a Vera Lúcia, o Ismael, né? Não, era para ajudar citar um ocupante. Então começa por aí as confusões, tá? E aí, quando você vai ver, já está em cumprimento de sentença, já está em data para desocupação do imóvel. Opa, olha que coisa mais maluca, pessoal. Evidentemente, né, quem acompanha aqui o nosso curso sabe que a gente tem a ferramenta, né, dos embargos de terceiros que pode ser utilizado. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o fato aqui, né, que me parece assim que é um paradigma, que é um dogma, né, para o juiz, que diz respeito à garantia real. Então, os juízes sequer observam, né, eles sequer observam questões que são de suma importância, porque eles enxergam ali uma matrícula, tem garantia real, né, chega uma empresa que se diz sucessora, é sucessora daquela garantia real ali, então tá lá tudo organizado no registro de imóveis, então, ok, dá o direito para a pessoa, dá o direito, né, para a reivindicatória, sem maiores observações.